Capítulo 11 do Processo Eletrônico, Seção 1 do Sistema de Processamento Eletrônico. Artigo 1189. Processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais, que tramitam, e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Artigo 1190. O Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado como meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Artigo 1191. O acesso ao Sistema de Processamento Eletrônico será feito, inciso 1, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, por qualquer pessoa credenciada, mediante o uso de certificação digital, ICP Brasil Padrão, A-3, inciso 2, pelos entes conveniados, por meio seguro da integração de sistemas. Inciso 3, nos sistemas internos, por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que venha a causar prejuízo às partes, ou à atividade jurisdicional importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das demais cominações legais. Artigo 1192. A autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidas por sistema de segurança eletrônica, mediante o uso de certificação digital, ICP Brasil Padrão, A-3. Parágrafo 1º. Os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu signatário. Parágrafo 2º. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados. Inciso 1. No momento da digitalização, para fins de autenticação. Inciso 2. No momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados. Parágrafo 3º. Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral, e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 4º. Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no parágrafo 3º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória, observadas, quanto aos ofícios de justiça, as disposições destas normas de serviço. Artigo 1193. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital, não sendo oponível, em nenhuma hipótese, a alegação de seu uso indevido. Artigo 1194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital. Artigo 1195. Será considerada original a versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto o processo estiver em tramitação, ou arquivado. Seção 4. Do Protocolo de Petições Intermediárias. Artigo 1220. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. Retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Artigo 1221. Ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente. Parágrafo 1º. Em caso de recebimento indevido, caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário pelo Diário da Justiça eletrônico DJE para retirada da petição. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem. Se a verificação ocorrer após o cadastramento da petição pelo ofício de justiça,
caberá a este adotar as providências necessárias para a devida regularização. Parágrafo 2º. Admitir-se-á, nos fóruns digitais, o protocolo integrado de petições em papel dirigidas a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Artigo 1222. Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida desde que observados os requisitos do parágrafo 4º do artigo 1205 destas normas de serviço. Parágrafo 1º. Deferida a juntada pelo juiz do feito, o ofício de justiça protocolará a petição, dispensada a remessa para o setor de protocolo, e caso verifique o funcionamento do sistema informatizado, procederá à digitalização das peças e o trâmite eletrônico regular do processo. Parágrafo 2º. Caso inoperante o sistema, o processamento seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça proceder à digitalização tão logo seja restabelecido o funcionamento. Parágrafo 3º. Nos casos dos parágrafos anteriores, cientificar-se ao requerente de que terá 45 dias, a partir da digitalização, para retirar a petição, sob pena de inutilização da peça e dos documentos pelo ofício de justiça. Seção 5. Da consulta às movimentações processuais e decisões. Artigo 1224. É livre a consulta, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos mandados de prisão registrados no BNMP. Parágrafo 1º. O advogado, o defensor público, as partes e o membro do Ministério Público, cadastrados e habilitados nos autos, terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Parágrafo 2º. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público, não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Artigo 1225. Os processos que tramitam no Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Parágrafo 1º. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inciso 1. No ato do ajuizamento por indicação do advogado, procurador ou autoridade policial. Inciso 2. No ato da transmissão, quando se tratar de recurso interposto em primeiro grau, pelo órgão judicial de origem. Inciso 3. Por determinação do juiz ou do relator. Inciso 4. Automaticamente por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e assuntos padronizadas no sistema. Parágrafo 2º. A indicação implica a impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos da legislação específica, e é presumida válida, até decisão judicial em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 3º. A indicação proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. Artigo 1226. A consulta da íntegra de processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. Inciso 1. Os advogados, após cadastramento no portal ESA, e mediante o uso da certificação digital ou login e senha, poderão consultar a íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em que decretado o segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados por força de procuração nos autos. Inciso 2. Às partes, será fornecida senha para acesso à íntegra de seu processo eletrônico juntamente com a citação ou quando solicitada, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Inciso 3. Para consulta da íntegra dos autos digitais na internet será fornecida senha de acesso. Terceiros legitimamente interessados para autos que tramitem em sigilo, peritos, assistentes e outros auxiliares da Justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo, mediante autorização do magistrado. Inciso 4. Nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no caso de segredo de justiça, salvo determinação judicial em sentido contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo da pena imposta ou,
a depender do montante, renovável até o término, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Parágrafo 1º. A solicitação da senha de acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada ou seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2º. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3º. A unidade judicial deverá verificar se a citação já foi efetivada e, em caso negativo, procederá ao ato citatório, com o lançamento da certidão respectiva nos autos e informação ao réu da concretização do ato. Parágrafo 4º. Após a confirmação da identidade do solicitante e a efetivação da citação, se o caso, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, sem a necessidade de deslocamento até a unidade judicial, juntando nos autos o histórico das comunicações. Artigo 1.22c. O acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitem sob segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado mediante uso de senha pessoal e intransferível, disponibilizada para utilização pelo período de 24 horas após a sua emissão. Parágrafo 1º. O terceiro interessado encaminhará requerimento próprio contendo sua qualificação e a declaração de responsabilidade pessoal, pelo conteúdo das informações acessadas aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2º. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3º. Após a confirmação, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, juntando nos autos o histórico das comunicações e a declaração de responsabilidade pessoal. Parágrafo 4º. Para os pedidos formulados presencialmente, a impressão da senha será providenciada pela unidade judicial em que tramita o processo, hipótese em que, após digitalizados e importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Parágrafo 5º. Decorridos 45 dias da emissão da senha nos termos do parágrafo anterior, os documentos mencionados no parágrafo anterior poderão ser inutilizados, observadas as diretrizes do Comunicado SED número 11 de 2010. Artigo 1227. Sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou interessado. Seção 6. Da tramitação dos processos eletrônicos. Subseção 1. Disposição inicial. Artigo 1228. Aplicam-se aos ofícios de justiça digitais e ao processo eletrônico, subsidiariamente, e no que compatível, os dispositivos previstos nos demais capítulos destas normas de serviço. Subseção 3. Da elaboração de expedientes pelo ofício de justiça. Artigo 1237. Na elaboração dos documentos, serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo único. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada, a fim de garantir estatísticas fidedignas. Artigo 1238. A criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado e somente será permitida para as seguintes categorias. Inciso 1. Ajuizamentos. Inciso 2. Atos ordinatórios. Inciso 3. Autos. Inciso 4. Cartas precatórias rogatórias. Inciso 5. Certidões de cartório. Inciso 6. Decisões. Inciso 7. Despachos. Inciso 8. Editais. Inciso 9. Expedientes do distribuidor e inciso 10. Formais. Inciso 11. Mandados. Outros. Inciso 12. Ofícios. Inciso 13. Requerimentos. Inciso 14. Sentenças. Inciso 15. Setor técnico. Assistente social. Inciso 16. Setor técnico. Psicologia. Inciso 17. Termo. Inciso 18. Termos de audiência.
Parágrafo 1º. Na configuração dos modelos de grupo ou usuário, o ofício de justiça preencherá. Inciso 1. Na aba Informações, o nome, tipo, área e a classificação, grupo. Inciso 2. Na aba Movimentações, a movimentação que reflita o teor do expediente. Inciso 3. Na aba Compartilhamentos, o tipo, grupo. Inciso 4. Na aba Assinaturas, o agente que assinará o documento. Inciso 5. Na aba Atos do documento, o tipo de ato, a forma, o código do modelo se o caso, o prazo, o tipo de seleção, partes a que se destina o documento e o modo de finalização. Parágrafo 2º. Em relação às cartas rogatórias deverá ser observado o procedimento estabelecido no artigo 131. Parágrafo 3º. Sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo, que conterão, obrigatoriamente, as seguintes características: alínea, a vinculação de atos correspondentes, nos termos do artigo 1235. Alínea B. Nomeação do modelo com termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com a informação do ato a ele vinculado, se o caso. Alínea C. Indicação, no cadastro ou no nome do modelo, quanto à necessidade de análise e cumprimento do ato judicial pelo cartório. Alínea D. Indicação, no cadastro ou no nome do modelo, das informações do prazo a ser cumprido em decorrência da publicação do ato judicial no Diário Oficial. Alínea e vinculação da movimentação específica, a fim de permitir a extração de dados estatísticos para o tribunal. Alínea F. Vinculação dos atos de encaminhamento aos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda Pública, preferindo-se a forma automática. Sempre que possível. Alínea G. Marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos, Ctrl mais M. Artigo 1239. O juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro Estado da Federação. Subseção 5 do cumprimento de ordens judiciais. Artigo 1243. Nos ofícios de justiça onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dar-se-á pelos subfluxos de documentos. Subseção 13 da expedição de mandados de levantamento. Artigo 1265. Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento serão encaminhados para a fila, AG análise de cartório urgente.